Bom, vamos agora então ao item 1.2, a ascensão de Cristo. Nós estamos fazendo a leitura do texto do livro de Atos, que é fundamental para nós podermos entender, né? Nós fizemos a leitura até o versículo 8. E agora vamos fazer do versículo 9 até o versículo 11. E depois nós lemos o comentário do livro, tá ok? Então, Atos capítulo 1, versículo 9. Que diz assim: E quando dizia isto, lembrando a última aula que nós estudamos, né? Que foi dito para eles que eles iriam ver esse Jesus que ascendeu aos céus voltar da mesma maneira como eles viram subir, ok? E disse que eles seriam testemunha em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. E no versículo 9, então, e quando dizia isto, vendo eles, foi levado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Ou seja, esse é o momento que Jesus ascendeu aos céus. Então, Lucas, mesmo que escreveu o Evangelho, está aqui iniciando a história dos apóstolos, partindo da ascensão de Cristo, vamos considerar, né? Das últimas palavras e a ascensão. E no versículo 10, e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Atos capítulo 1, versículo 9 a 11. No livro eu coloquei um comentário aí, em primeiro essa expressão foi levado às alturas, que está no versículo 9. E comento, quando Jesus sobe aos céus, ele é encoberto por uma nuvem. Essa nuvem é um símbolo da presença de Deus, simboliza Deus recebendo o seu Filho. Nós observamos que essa nuvem ela aparece em momentos especiais no Antigo Testamento, né? Então, veja como a nuvem aparece em momentos especiais. Letra A, guiando o povo, né, que ela indicava quando o povo deveria levantar acampamento e peregrinar, ou seja, vamos continuar caminhando no deserto. Então a nuvem ela ficava sobre o tabernáculo guiando o povo. A nuvem parava, eles paravam ali, eles montavam o tabernáculo, ficavam, cultuavam a Deus ali por um tempo. Eles vão ficar fazendo isso por 38 anos, né? Era um total de 40 anos, mais 2 anos estava realmente no plano de Deus eles ficarem. Foi o período para poder entregar a lei para eles, tá ok? 2 anos era o tempo de entregar a lei para eles. Bom, então agora, quando eles partem depois dos 2 anos, eles vão ficar peregrinando. E qual vai ser o referencial? Levanta acampamento, vamos para outra parte do deserto. O referencial era a nuvem, indicando a presença de Deus. Tanto que no dia do Yom Kippur, o dia do perdão, quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, aquela nuvem ela descia e ela enchia o Santo dos Santos. Ela era um símbolo da presença de Deus. Ela ficava sobre o tabernáculo durante o dia e à noite ela virava uma coluna de fogo, né, representando Deus protegendo o povo durante o dia do calor e durante a noite do frio, porque o deserto faz frio à noite, né? Então ela estava lá iluminando e aquecendo. Então era um símbolo da presença de Deus. E pode ser visto isso em Êxodo capítulo 13, versículo 21 e 1 Coríntios capítulo 10, versículo 2. Esse versículo merece até nós lermos, né? Então vamos abrir aí as nossas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 2, que diz: e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Então,
Por que diz que eles foram batizados na nuvem e no mar? Bom, no mar é normalmente como um batismo em águas. A travessia do mar é normalmente simbolizada como o batismo em águas. A pessoa sai do Egito, que é símbolo do mundo, então ela passa pelo batismo e ela começa a peregrinar nesse mundo. Okay? Então o batismo, ele era tipo, o mar, a travessia do mar era um símbolo do batismo em águas. E essa nuvem, ela é símbolo de um cuidado, de uma proteção, de um revestimento que Deus faz com o que aceita Jesus por todo o tempo que ele estiver peregrinando aqui na terra, até ele encontrar a salvação, ou na simbologia de Israel, até Israel conquistar a Terra Santa, concluir a sua peregrinação e conquistar a Terra Santa. Para nós, conquistar a Terra Santa simboliza conquistar a eternidade. Bom, letra B. Protegendo, ela protegia o povo do calor do dia. Letra C, falando com o povo, para anunciar que mandaria pão e carne. Então, ele vem exatamente de onde? Ele vem também simbolizado na nuvem. Então, falando com o povo para anunciar que mandaria pão e carne. Para falar com Moisés e o povo ouvir. Em Êxodo 19, versículo 9, Deus falando, ele aparece falando da nuvem, né? E cobrindo a tenda da congregação. Você tem aí Êxodo 40, versículo 34 a 38. Também falando com todo o povo, como aparece no Salmo 99, versículo 7. Na profecia, Isaías capítulo 4, versículo 5, quando o Senhor livrar Jerusalém, aí falando do futuro, vamos até ler esse versículo também, como novamente aparece a simbologia da nuvem. Isaías capítulo 4, versículo 5. Criará o Senhor sobre toda a habitação do monte de Sião e sobre as suas congregações uma nuvem de dia e uma fumaça e um resplendor de fogo chamejante de noite, porque sobre toda a glória haverá proteção. Então, até falando do futuro de Deus, tratando com Israel e livrando Jerusalém, está novamente envolvido essa nuvem. No Monte da Transfiguração, né, também desce uma nuvem e cobre eles quando estão ali, Jesus, e aparece Moisés e Elias como ele, tá ok? E sai uma voz da nuvem. Não sai uma voz da nuvem, novamente a nuvem simbolizando a presença de Deus. E esse texto na ascensão de Cristo que nós estamos estudando. E o Salmo 97, versículo 2 também, diz que nuvens e obscuridade estão ao redor dele, justiça e juízo são a base do seu trono. Então, a nuvem aparecer nesse momento está exatamente representando, no caso, Jesus sendo recebido pelo Pai e cumprido o Salmo, né? Esse é o momento em que as portas se abrem, né, para que entre o Rei da Glória, e conquistou a salvação para a humanidade. Bom, ainda no livro, no versículo 11, eu extraí uma parte aí, o versículo 11 disse, esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu. Então, a entrada de Jesus Cristo no céu, após concluir a obra expiatória e vencer a morte, é profetizada no Salmo 24, versículos 7 e 8. Veja o que diz essa tradução. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? Yahvé forte e poderoso, Yahvé poderoso na guerra. Ou seja, o versículo está profetizando, o texto está profetizando sobre Jesus, tá bom? Descrevendo exatamente o momento em que ele é recebido no céu após concluir a obra expiatória. Tá, ok? A visão cristã de interpretação da Bíblia se
você comparar com a visão judaica, a visão cristã é mais completa. A visão judaica, ele está esperando o cumprimento da profecia, por exemplo, de Isaías há 2.700 anos. E eles não entenderam a simbologia da morte do Cordeiro. E qual é aquela simbologia para Israel? Eles deveriam ter interpretado que Deus enviaria um cordeiro para salvar a humanidade. João Batista interpretou isso. Quando João Batista diz, né, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João Batista entendeu isso. Então, na visão cristã, o cordeiro morria 4.000 anos depois que ele foi preparado, porque o cordeiro pascal, Deus deu ordem para Moisés. Você vai separá-lo no 10º dia, mas ele só morre no 14º dia. São 4 dias. Ou seja, 4 dias depois que o cordeiro foi preparado, ele morre. E se nós observarmos no Antigo Testamento, foram cerca de 4.000 anos desde Adão até a morte de Jesus. Então, essa visão cristã, ela faz mais sentido do que a visão judaica. A visão judaica, existe a promessa de um Messias, que foi anunciado principalmente por Isaías há 2.700 anos, e até hoje essa profecia não se cumpriu. Olha, então existe a possibilidade da profecia ter se cumprido, só que teve uma geração de israelitas que não conseguiu interpretar corretamente as Escrituras. Em que geração foi essa? A geração que é descrita na Bíblia Sagrada, que existem provas de que aquela geração, vamos dizer, existiu. Existem outros historiadores judeus, Flávio Joséfo e outros, comprovam realmente aquela geração existiu. E realmente, como a Bíblia diz, eram, por exemplo, o sumo sacerdote, ele era um saduceu, ou seja, era um homem que não acreditava na integridade das Escrituras. Para ele, o livro do profeta Isaías não era um livro inspirado por Deus. Para ele, só os livros de Moisés eram inspirados por Deus. Então, esse homem realmente, ele não podia interpretar as Escrituras corretamente. Não tinha como ele interpretar. Porque, claro, ele já começava por interpretar errado sobre a integridade das Escrituras. Tá bom? Bom, coloquei aí Bíblia de Elohim, é sempre a tradução que eu faço de alguns textos. E aí eu só substituí o termo Senhor por Yahvé para você saber. É importante falar que aqui está o nome de Deus no hebraico, né? Que Jesus Cristo, ele é o Deus único, o Deus eterno, então ele é o Yahvé do Antigo Testamento, que tomou forma de homem, como disse o apóstolo Paulo, né? Bom, o comentário no livro prossegue. A obra expiatória da cruz foi a redenção da humanidade e a mais importante obra realizada. Por isso, as entradas eternas receberam o Rei da Glória, receberam Jesus Cristo, aquele que cumpriu a obra mais importante e fez isso de forma perfeita. Bom, a obra mais importante por quê? Bom, Deus, ele criou uma esfera espiritual e uma esfera material. Deus criou os anjos e criou os homens. Bom, infelizmente o pecado atingiu tanto o mundo espiritual quanto o mundo material, o mundo físico. Atingiu tanto os anjos quanto os homens. E pelo que nós vemos, atingiu, claro, os anjos bem antes de atingir o homem. Ok? Então, ele foi atingido na sua criação nos dois sentidos. Bom, sobre o mundo dos anjos, a Bíblia não fala em arrependimento, mas no mundo dos homens, sim. Então, Deus, ele traça um plano para salvar os homens, né? Aqueles que têm capacidade de se arrepender. Nós sabemos que essa é uma questão que aparece no Antigo Testamento. Quando Satanás vai diante de Deus acusar Jó, ele está acusando a humanidade, né? Mas ele acusando Jó, ele está dizendo o seguinte, que o homem, ele só serve a Deus por interesse,
que esse negócio de um ser arrependido, do homem arrependido, para Satanás isso não existe. Por quê? Porque nós sabemos que no mundo dos anjos, no mundo dos espíritos, não existe arrependimento. Ok? Não existe arrependimento. Por isso, Satanás está acusando Jó diante de Deus. Acredite que eu sempre digo que Satanás ele não está mentindo, não. Até porque ele sabe que ele não tem como mentir para Deus. Né? Deve saber, pelo menos, né? Mas não tem como ele enganar a Deus. Mas o problema é que ele acredita mesmo, dentro da experiência limitada dele, de um ser que é um espírito que não tem como se arrepender. Então, ele trata o ser humano como alguém que não pode se arrepender também. É exatamente o que está, vamos dizer, em debate lá. Vamos dizer, e Deus, claro, Deus, ele, na resposta, inclusive, a Satanás, Deus diz claramente que essa criatura ela tem algo de bom, tanto que ele diz, falando de Jó, homem reto, sincero, temente a Deus e que se desvia do mal. Olha, então existem homens corretos, existem homens que lutam contra as suas limitações. Sim, isso sempre existiu, mesmo depois da queda de Adão. Deus nunca ficou sem testemunho na terra. Não é o que o apóstolo Paulo nos ensina, principalmente na carta aos Romanos, capítulo 2, 1 e 2. Deus nunca ficou sem testemunho na terra. Então, Jó foi um exemplo. Mas, para Satanás, aquilo não era sincero de Jó. Não? Mas é sincero sim. O homem ele tem a capacidade de se arrepender e Jesus Cristo veio exatamente para capacitar essas pessoas que se arrependiam da sua situação, desde Adão até os nossos dias, aqueles que se arrependem e lutam contra as suas limitações. Então a morte de Jesus nos fortalece para nós lutarmos contra as nossas limitações e também nos possibilita ser salvo, porque se ele não morresse, não haveria, né, substituição. Uma das melhores ilustrações que eu vi para isso foi exatamente tratando, né, claro que é um pai julgando um filho. É assim que Deus trata a humanidade. É um pai julgando um filho, e é um pai que ele tem que julgar esse filho de forma justa. Então, ele propiciou uma forma de mudar esse ser humano, né, dar a chance a ele de mudar de vida, para que no momento do julgamento justo, a pena dele tenha sido substituída pela morte de Jesus na cruz. Então, claro que essa obra, ela traz uma grande alegria para Deus, porque Deus quer salvar a criatura que ele ama. E esse amor por essa criatura, exatamente que ele então dá o seu filho, ele vem, gera um filho no ventre de Maria, e esse filho inocente vai ser a substituição da humanidade. Cumpriu essa obra expiatória, então por isso ele é recebido, né, no que é chamado de as entradas eternas. O comentário prossegue. A ascensão aconteceu no Monte das Oliveiras, está no versículo 12, que distava cerca de 2.600 quilômetros da cidade de Jerusalém. Bom, lembre-se, essa ascensão ela ocorre 10 dias antes do Pentecostes. Ela ocorre 10 dias antes do Pentecostes. Então, ela ocorre 40 dias depois que ele ressuscitou. Ele ficou 40 dias aqui na terra, ok? Bom, prosseguindo, agora vamos ao item 1.3, na página 21. Bom, o encontro para a oração no cenáculo.
Atos ainda, capítulo 1, agora vamos ler do versículo 12 até o versículo 14. O versículo 12 diz: Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. Bom, o que é um caminho de um sábado? Um pouco mais de 1 quilômetro, né? Se você quiser arredondar, 1 quilômetro, 1.200 metros é normalmente o que se fala, né? O comentário aí no livro eu coloquei: este cenáculo certamente foi o mesmo da Santa Ceia, e deve ser também o que ficava na casa de Marcos. O termo cenáculo deriva do latim coenáculo e significa um lugar de refeição, normalmente no segundo andar de uma residência. Este termo foi usado para traduzir dois termos gregos, estrômeno, que aparece em Marcos e Lucas, e uperon, que aparece em Atos 1:13 e 28, ambos significando cômodo superior. A tradição indica o local onde esse cenáculo ficava, e hoje esse local é ocupado por uma mesquita. Os árabes permitem que uma vez por ano os cristãos façam reunião neste local, onde muitos acreditam ter acontecido a reunião de Jesus com os apóstolos, onde foi instituída a Santa Ceia e onde também acontece o Pentecoste, né? Bom, então, ficava, como nós vimos aí, cerca de 1.200 metros, ok? Isso é mais ou menos, eles falaram, cerca de 2.000 passos, a distância de um sábado, que ele fala, seriam cerca de 2.000 passos. Bom, então, nesse cenáculo, bom, agora, claro, já não estava Judas, né? Então, já não estava Judas. Então, nesse cenáculo, era um local marcante para eles, porque lá teve a Santa Ceia, e eles, então, ali vão estar reunidos em oração nesse período. Bom, vamos ler ainda agora Atos capítulo, o versículo 13, lemos o versículo 12, né? Mantenha aí a sua Bíblia aberta. Vamos ler ainda o versículo 13 e 14. O versículo 13: E entrando, subiram ao cenáculo, onde permaneciam Pedro, João, Tiago, André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Bom, vou comentar também esse nome que aparece aí, que vocês viram, Zelote, era um grupo de judeus que havia desde o tempo dos Macabeus, que a revolta começou ali cerca de 200 anos antes de Cristo. Então, desde esse período, havia um grupo que se diziam como zelosos, porque a família dos Macabeus, eles foram zelosos porque o pai deles se recusou a fazer sacrifício ao deus grego Zeus no altar dos holocaustos. Tinham alguns sacerdotes que estavam aceitando fazer, ele não aceitou, e também não aceitou que fizessem sacrifício. O sacerdote que foi fazer, ele acabou matando o sacerdote, começou também uma rebelião, atacou o representante do imperador. Aí vai ser uma revolta, né, que vai ocorrer como a revolta dos Macabeus. Então, por isso, esse nome Zelote eram pessoas que eles eram considerados zelosos. Em alguns casos, né, eles até combatiam mesmo, como foi no caso dos Macabeus, né? No tempo dos Macabeus. E o versículo 14, ainda em Atos, que diz: todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Ou seja, é interessante que os irmãos de Jesus, eles já apareçam na história tão cedo, né? Porque, vamos dizer, a princípio do ministério de Jesus, eles não creram, mas depois da ressurreição,
para Maria e apareceu para Tiago, eles já estão imediatamente, vamos dizer, participando com a igreja, estão em oração. O termo até usava perseveravam unanimemente, porque existia uma promessa de Jesus, que algo iria mudar na vida deles. E nesse momento, vamos dizer, eles estão assustados e preparados assim para o pior, porque eles sabem que a perseguição vai continuar, a perseguição não parou em Jesus. Se eles vão continuar pregando, a perseguição vai continuar. Então, Jesus prometeu uma virtude, um ímpeto, e nós vamos ver se cumprir mais à frente. Então, nesse momento, essa é a razão da oração, né? A virtude que Jesus prometeu para eles iniciarem a pregação. Ok? Bom, então diz que eles perseveravam nesse versículo 14. Agora vamos ao item 1.4, a seleção de Matias como 12º apóstolo. Bom, a simbologia, estamos ainda na página 21. A simbologia do número 12, como tinha no Antigo Testamento, as 12 tribos. Deus, que é o Criador, ele organizou esse universo, esse sistema solar, melhor dizendo, de maneira que aqui na Terra nós percebemos que existe um ciclo de 12 meses, tá bom? Que foi organizado nos 12 meses do ano. Existe realmente esse ciclo, não? Que de acordo com a Lua e também com o Sol. Quem foi que organizou esse ciclo? Bom, foi o nosso Deus. Esse número 12, claro, ele se tornou uma simbologia no Antigo Testamento de um governo de Deus na Terra. Por isso, as 12 tribos, por isso, os 12 apóstolos. E quando fala na escatologia, na Nova Jerusalém, lá aparece também as 12 portas, aparece o nome dos 12 apóstolos, das 12 tribos. Então, o número 12 ele tem essa simbologia, está ligado ao governo de Deus. E o que ocorre? Matias, então, ele vai ser escolhido para ingressar na vaga que ficou de Judas. Não? E até vou aproveitar aqui para comentar, antes até de nós lermos, vai abrindo a sua Bíblia aí, no versículo 15, não? Existe na internet alguns que propõem que, na verdade, o apóstolo Paulo é que deveria ser o 12º apóstolo. E quase assim, sugerir que seria um erro, né? O apóstolo Pedro ter feito essa eleição. Não, isso é inacreditável, né? Isso é inacreditável. Não pode ser. Inclusive, nós sabemos, quando nós estudamos o livro de Atos, que os apóstolos eles eram bem novos, né? E Saulo de Tarso, ele era uma pessoa, Deus não invade o coração da pessoa, mas mostra para ele de uma maneira bem clara, diferente, como mostrou para Matias e como mostrou para Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era um homem contaminado, né, pelas doutrinas do farisaísmo. Okay? Então, naquele momento do ministério de Jesus, vamos dizer, não conseguiu chegar a Saulo de Tarso. Não conseguiu chegar a Saulo de Tarso. E Matias teve a virtude dele ser uma testemunha. Ok? Então, podemos dizer, Jesus Cristo chegou até Matias. Matias foi uma testemunha da ressurreição de Jesus, esteve no ministério de Jesus, então ele teve essa virtude, né? E Saulo de Tarso não teve. Depois, Saulo de Tarso se convertendo, ele vai se tornar muito mais importante para a história do que Matias. Não, mas nesse momento aqui, existe uma diferença entre Matias e Saulo de Tarso. Qual é? Matias, Deus conseguiu falar com Matias
abriu os olhos dele e ele recebeu Jesus durante o ministério de Jesus aqui na terra. E já Saulo de Tarso não. Nós não temos assim nenhum texto que fale se Saulo de Tarso em algum momento se encontrou com Jesus. Nós sempre dizemos que isso pode ter acontecido, porque entre os príncipes dos fariseus, né, muito provavelmente estava Saulo de Tarso. Ele era discípulo do grande mestre da época, tá, okay? Então ele era uma autoridade, pelo que nós vemos, respeitada no Sinédrio, deveria ser muito respeitado pelo seu conhecimento que ele tinha, mas ele era envolvido com o farisaísmo. Então a mensagem de Jesus não chegou até ele. Não chegou até ele naquele momento. É bem provável que ele tenha realmente tido um bom encontro com Jesus, e até aqueles desafios que os fariseus iam fazer a Jesus, talvez Saulo de Tarso estivesse lá. Então, talvez Saulo de Tarso estivesse lá. É uma hipótese, né? Okay? Bom, então o versículo 15 dessa seleção de Matias, eu acredito, claro, não tem como estar errado, tem que ser Matias mesmo. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas. Bom, eu até comentei aí no livro, vamos aproveitar para ler esse comentário, que eu digo assim, o número de cristãos reunidos eram de 120 pessoas. Olha, se nós formos considerar o crescimento do Evangelho, vai ser algo que vai começar a falar imediatamente de 3 mil pessoas, e depois 5 mil pessoas. Bom, o grupo reunido aqui, esses que estão reunidos, eram 120 pessoas. Como eu disse para vocês naquela leitura, era normalmente um cômodo de segundo andar. Às vezes eram casas de pessoas que tinham uma boa condição financeira. Às vezes, como você pensar em um terraço de uma igreja, né? E como um local ali que eram feitas refeições, mas nesse momento, até por conta dos judeus, eles têm que se reunir escondidos. Eles têm que se reunir escondidos, porque Jesus falou claramente que os judeus iam continuar perseguindo, falou até que que Jerusalém seria destruída, e todas essas profecias vão se cumprindo. Claro, os apóstolos viram a palavra dele se cumprir, principalmente ligada à ressurreição, okay? Principalmente ligada à ressurreição, porque vamos considerar, teve apóstolo que desacreditou mesmo os outros apóstolos falando que ele havia ressuscitado. E até Pedro e João, quando correm, né, para o túmulo, qual era o nível de confiança deles, né, depois que viram Jesus passar por tudo aquilo, confiar que Jesus realmente iria ressuscitar. Porque quando nós estudamos os evangelhos, nós vimos que a desconfiança era geral. Eles, a princípio, eles não acreditavam, e nem entendiam falar de ressurreição, morte do Messias. Para eles era algo muito estranho, ok? Então, nós vimos que estavam até os irmãos de Jesus e Maria, em total 120 pessoas. O versículo 16: varões e irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, porque foi contado conosco e alcançou sorte nesse ministério. Bom, infelizmente, a profecia falava mesmo de uma traição, ok? A profecia, desde que foi dito que a semente da mulher seria ferido no calcanhar, já estava indicando uma traição, ok? Já estava indicando uma traição. E Davi também profetizou sobre isso, né? Então eu coloquei até no livro uma pergunta que alguns fazem, se Judas foi predestinado porque ele traiu Jesus. Infelizmente, irmãos, infelizmente foi uma escolha dele. Infelizmente ele fez essa escolha.
porque isso não é algo imposto ao homem. Os calvinistas vão falar aquela coisa horrível que Judas fez isso não porque Deus predestinou ele a isso. Okay? Deus predestinou ele a isso. Não, isso não é verdade. A criatura de Deus, o que a Bíblia deixa bem claro é que a criatura é livre. Deus diz a todo momento: eis que ponho diante de ti a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida para que vá bem. Então, a Bíblia é clara em falar da nossa responsabilidade, da nossa capacidade de dizer sim ou não para o erro, para a heresia, para, no caso ali, a questão financeira, né? Então, eu coloquei uma pergunta: por que Judas traiu Jesus? Para os pagãos e os gnósticos que acreditavam em horóscopo, todas as ações dos homens são determinadas, mas as escrituras sagradas deixam claro que o homem ele tem escolha. Então, por isso eu coloquei aí no livro Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e tua semente. Bom, esse termo hebraico ali, se você quiser marcar aí na sua Bíblia, escolhe, estou sublinhando ele aqui, esse termo escolhe. Esse termo no hebraico é o termo bachar. Você pode pegar um dicionário e procurar o termo bachar, um dicionário de hebraico, e lá você vai encontrar que esse termo ele significa poder de decisão, livre-arbítrio. Né? Você tem o poder de escolher. Essa doutrina que diz que o homem não tem livre-arbítrio, essa doutrina ela é pagã. Eu falo que é pagã, que o calvinismo é paganismo, porque é verdade. 100% dos pagãos defendiam isso, que os homens não têm livre-arbítrio. Isso nasceu aonde? Isso nasceu no horóscopo. Isso nasceu na Babilônia. O horóscopo é sabido, nasceu na Babilônia. Então, quando você pergunta quais os povos do Antigo Testamento, do mundo antigo, que eles acreditavam, só tinha um povo que acreditava no livre-arbítrio, que era Israel. Todos os outros povos, os pagãos, eles seguiam a religião da Babilônia, é o que a Bíblia diz, e a história comprova. Eles seguiam a religião da Babilônia, que é a religião do horóscopo. O horóscopo diz que o homem não tem livre-arbítrio, que tudo que acontece na vida do homem é determinado. Só que eles falavam pelos deuses, que eram as estrelas, mas eles acreditavam. Até hoje, os indianos, por exemplo, eles acreditam, né, que existe as castas, não? Aqueles que os deuses determinam que vão governar e os que serão governados. Isso foi proibido por lei na Índia, por exemplo, mas continua existindo. Foi proibido por quê? Porque com o tempo teve pessoas de castas inferiores que eles acabaram chegando ao poder e ao governo da Índia. Eles começaram a questionar: como é que vocês têm uma tradição que diz que existem castas ordenadas por Deus para governar e outras ordenadas pelos deuses, né? Eles acreditam em muitos, pelos deuses para ser governados, porque é o que falavam para os antepassados dele: não, vocês têm que ficar nessa situação de governados, vocês não podem tentar chegar aqui no governo, porque os deuses determinaram. Isso existe até hoje, a crença das castas. Por lei eles proibiram, né? Porque os indivíduos que eram de castas inferiores conseguiram, através do voto, chegar no poder, falaram: isso está errado. Bom, de onde que vem isso? Tudo isso vem da religião da Babilônia. A religião que domina a Índia, que é o hinduísmo, esse hinduísmo, segundo a história, ele nasceu quando? Os sinais do hinduísmo na história é de 1500 anos antes de Cristo. Segundo a Bíblia, e segundo a história também, a Torre de Babel,
e a rebelião de Nimrod, toda essa rebelião, quando nasce essa religião, é de que período? É de 2100, 2200 antes de Cristo. Tanto que Abraão, ele sai lá da Mesopotâmia, pela cronologia bíblica, a cronologia da história também, né? Ele sai da Mesopotâmia cerca de 2000 anos antes de Cristo. Por quê? Porque aquela região estava contaminada, porque cerca de 100, 200 anos antes, um homem chamado Nimrod e uma mulher chamada Semíramis fundaram ali uma religião, essa religião pagã. Ela dominava o mundo antigo, tá ok? Todo esse mundo pagão, fosse grego, romano, celta, cananeu, egípcio, os indianos, os persas, todos eles acreditavam que o homem não tem livre-arbítrio, que é tudo determinado pelos deuses. Que os deuses determinam a hora do seu nascimento, a hora da sua morte, a forma da sua morte, se você vai vencer a guerra, se você vai perder a guerra, tudo é determinado pelos deuses. Era o que eles acreditavam. Só o povo de Israel, e até hoje, só o povo de Israel acredita no livre-arbítrio. Só o povo de Israel acreditava no mundo antigo e das nações, eles mantêm acreditando até hoje o livre-arbítrio. Se você perguntar para um judeu por que vocês pregam o livre-arbítrio, ele vai te apresentar exatamente esse versículo que eu coloquei aí no livro para vocês. Deuteronômio 30, 19. Ele vai dizer, o nosso Deus nos falou, ele nos falou, escolha a vida. Então é claro que o homem tem livre-arbítrio. E eu coloquei aí para vocês gnóstico, porque eu sempre explico para vocês não serem enganados, né? O gnosticismo, ele tomou a Igreja Católica. E uma das provas é essa doutrina, tá bom? Uma das provas é essa doutrina, porque a doutrina do purgatório, ela era uma doutrina gnóstica. Os gnósticos acreditavam em purgatório. Antes de Constantino organizar aquela igreja para ele, a igreja de Jesus não pregava o purgatório, é claro que não. Isso vai surgir com Constantino. Eles vão colocar na Bíblia deles, eles vão colocar, no caso, livros que defendem o purgatório, o livro dos Macabeus, que tem a defesa do purgatório. A igreja primitiva não usava, nem o povo de Israel utilizava esse livro como sendo inspirado por Deus, porque eles sabem que os Macabeus, eles, por um lado, eles acertaram, mas por outros eles erraram, né? Eles acertaram em não sacrificar o porco que o imperador grego tinha ordenado que deveria ser sacrificado no altar dos holocaustos. Aquilo para Israel era uma abominação, Deus não aceitava, o imperador mandou sacrificar, eles não aceitaram. Tudo bem, criaram uma revolta. Mas, em todas aquelas revoltas, acreditamos até que Deus, de alguma maneira, usou para eles protegerem Israel da destruição, porque senão Israel seria destruído. E claro, Israel é uma nação, é diferente da igreja. A igreja é um povo espiritual. A igreja não pega em armas nunca, mas Israel é uma nação. Ok? Então, Israel, sim, ele tem direito de fazer guerra porque ele tem um território, né? Em todo esse plano divino de salvação da humanidade, Deus, podemos dizer que ele organizou ele de duas maneiras. Deus tem duas testemunhas aqui na Terra, não? Israel e a igreja. Isso estava profetizado até, como eu já expliquei para vocês, no Antigo Testamento. Levítico 23 profetiza que haveria uma era da igreja, ok? E simbolizada no Pentecostes, na festa das semanas. Então, tinha essa era da igreja profetizada. A igreja, ela dá um testemunho de Deus aqui na terra. Israel também dá um testemunho. Então, Deus, ele escolheu uma nação, essa nação vai servir de modelo para as outras nações, para dizer o seguinte, olha, aqueles, né, que me servirem, né, eles serão abençoados, eles vão se destacar de maneira especial. É por isso que Israel, em menos de 80 anos, você pode comparar com o Brasil, tá bom? Israel, em menos de 80 anos, ele é mais que o Brasil, muito mais. Isso é medido como?
basta dizer que Israel hoje é o país número 1 em inovação tecnológica. Ele ultrapassou os Estados Unidos em 2013. Eu me lembro quando isso aconteceu, foi algo significativo. Eu falei, Israel se tornou a nação número 1 do mundo em inovação tecnológica. Okay? Israel tem mais de 100 prêmios Nobel de cientistas, né, israelenses que ganharam o prêmio Nobel. O Brasil, por exemplo, não tem um. Não dá nem para dizer a posição que o Brasil está em inovação tecnológica. Talvez não deve nem ter ranking para isso. Né? Eu sei que certamente fica Estados Unidos, Israel, a China certamente se destaca também, mas em inovação tecnológica eles medem isso pela existência de startups, que são as empresas, né, que trabalham com inovação tecnológica. Israel desenvolveu uma das melhores vacinas para a Covid, mais segura. Algumas vacinas aí, alguns dizem mesmo que foi constatado. Perdão, foi constatado que era praticamente água. Bom, mas Israel é um país que realmente se destaca. Em menos de 80 anos, qual é a diferença? A diferença é que Israel, com todas as suas limitações, eles ainda dizem o seguinte: há um Deus que reina sobre nós. Enquanto o Brasil, o que ele prefere dizer? O oficial da nossa nação é que nós não temos Deus oficial. O Brasil, ele se declara um Estado laico. Né? Um Estado laico, nós não queremos ter um Deus reinando sobre nós. Isso é significativo. Isso é significativo. E aí você consegue perceber por que Israel se desenvolveu tanto. O fato de Israel dizer que existe um Deus que reina sobre ele é diferente de Brasil, até outros países como Estados Unidos, que também se diz um Estado laico. Então, Israel é um país pequenininho, já ultrapassou os Estados Unidos. Olha o tempo que Israel existe, olha o tempo que os Estados Unidos existem. Olha o tamanho dos Estados Unidos, olha o tamanho de Israel. E se é o país número 1 em inovação tecnológica, será o país que vai dominar o mundo um dia. Por quê? Ainda mais na fase que nós estamos vivendo. A inovação tecnológica, ela faz você ganhar em um segundo o que uma pessoa, vou pegar um extremo, né? O que a pessoa que trabalha com algo bem inferior, né, tecnologicamente falando, em termos de avanço tecnológico, às vezes vai levar um mês para ganhar. Pense, o indivíduo que produz, por exemplo, um programa de computador, ele pode, compara ele com uma pessoa que tem que produzir uma peça de automóvel. Ele tem que produzir aquela peça ali 1000 vezes para vender as 1000 peças. Um indivíduo que faz um programa de computador, ele coloca para vender, e esse programa de computador, ele, sem fazer nada, ele pode vender esse programa para 1000 pessoas em 1 hora, em 1 segundo. É um exemplo da inovação tecnológica. Então, no mundo da inovação tecnológica, as pessoas estão lucrando muito mais. Tanto que está essa batalha agora, né, pela inteligência artificial, que a China parece estar dando um salto, fazendo uma inteligência artificial mais barata e mais inteligente que a das americanas, do ChatGPT, e aí os Estados Unidos estão dizendo que vai investir bilhões para poder fazer uma outra inteligência artificial melhor do que a chinesa. Também o Elon Musk
diz que está fazendo uma inteligência artificial também. Isso é o quê? A inteligência artificial é exatamente o ápice da inovação tecnológica. Tá bom? É o ápice da inovação tecnológica. Então, tudo isso está demonstrando que quem dominar essa inovação tecnológica vai dominar o mundo. Então, você está entendendo o salto que Israel está dando. E como a Bíblia diz, né? Os que te abençoarem, eu abençoarei. Bom, além de Israel, ele ser diferente, porque ele fala, há um Deus que reina sobre nós, a igreja, ela não fala como nação, ela fala como povo espiritual. Há um Deus que reina sobre nós. Israel, ele fala como nação. Então, por isso que ele está dando um salto, e em menos de 80 anos, ele ultrapassou os Estados Unidos em inovação tecnológica. Em mais de 80 anos, em menos de 80 anos, ele tem 100 vezes mais. O Brasil não tem um prêmio Nobel. Aí você consegue entender por que o Brasil ele é tão atrasado. Porque o Brasil também, na história, ele nem tratar bem os judeus ele tratava. E a Bíblia diz também, aqueles que te abençoarem, eu abençoarei. Exatamente por eles dizerem, há um Deus que reina sobre nós. É a única nação que diz isso. Há um Deus que reina sobre nós. E Deus diz que aqueles que abençoarem, essa nação que dá esse testemunho, Deus as abençoará. Você pode ver que as nações que mais respeitaram Israel na história foram as nações que mais se desenvolveram, juntamente, né, com Israel, que dá o grande salto. Mas, por exemplo, você pode ver a Holanda, a Inglaterra, que foram países que, a princípio, eles respeitaram mais Israel do que, por exemplo, Espanha e Portugal. Espanha e Portugal, eles dominavam os mares. Eles dominavam os mares. Eram para eles terem dado um salto e dominar o mundo. Só que Espanha e Portugal, você pode pesquisar na história, o que eles estavam fazendo há 500 anos atrás, 450 anos atrás. Eles estavam perseguindo os judeus implacavelmente. E nesse período, você pode ver a Inglaterra e a Holanda, eles acolhiam os judeus que eram expulsos de Espanha e Portugal. Então, a Espanha, ela dominava os mares. O que aconteceu? Tanto que existe a guerra da Espanha contra a Inglaterra, que o Papa falou para a Espanha, olha, ataca a Inglaterra para nós continuarmos dominando os mares e também tentar tirar, voltar o catolicismo como religião oficial lá na Inglaterra. Se o catolicismo volta como religião oficial lá, os judeus voltariam a ser perseguidos lá, porque eles estavam sendo perseguidos na Espanha e em Portugal. Estavam sendo obrigados a servir no catolicismo, aceitar o batismo católico, ou botar, ou viajar, né, sair para os Estados Unidos, para outro país, tá bom? Mas em muitos casos teve judeu que falou assim, então tá bom, nós vamos viajar, vamos fugir, vamos pegar um barco, vamos embora para alguma terra. Mas as autoridades católicas iam lá no cais, para não, para entrar no navio, você tem que aceitar o batismo católico, senão você não viaja. Aí teve judeu que, para escapar, eles tiveram que aceitar o batismo católico, né? Eles tiveram que receber o batismo da Babilônia apocalíptica, né? Mas mesmo assim teve gente que não quis. Tinha casos de pessoas que preferiam cometer suicídio, porque quando você aceitava o batismo católico, você estava negando, né, o nome do Deus do Antigo Testamento. E para os judeus, eles não aceitavam isso de jeito nenhum. Ok? Bom, então o termo baixar, ele representa isso, nesse texto de Deuteronômio 30:19, capacidade de escolha. Bom, então o povo de Israel é esse exemplo, porque é uma nação que também defende o livre-arbítrio. Bom, prosseguindo a leitura de Atos, agora o apóstolo Pedro, no versículo 18, ele vai explicar o que aconteceu com Judas. Não? O que aconteceu com Judas, que deveria ter então o seu bispado substituído agora. Né? Versículo 18. Ora, Judas, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade
e precipitando-se rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Bom, o que o apóstolo Pedro está chamando aqui de galardão da iniquidade? Tudo indica que o apóstolo Pedro está falando, porque João disse no Evangelho que ele, infelizmente, roubava das ofertas. Né? Esse seria o galardão da iniquidade que ele teria comprado. Provavelmente incluía também o valor que ele ganhou quando ele vendeu Jesus para os sacerdotes. Talvez porque ele, ele se enforcou rápido. Não sabemos se chegou lá com aquele dinheiro, as 30 moedas de prata e os outros dinheiros, comprou o campo e ali cometeu suicídio. Né? Bom, mas então o galardão da iniquidade era isso. Ok? E então ele cometeu suicídio. O versículo 19. E foi notório a todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação e não haja quem nela habite, e tome outro o seu bispado. Né? Ou seja, o apóstolo Pedro, ele está falando, é o Salmo 109 que traz essa profecia, né, de substituição do bispado. Ou seja, o fato de terem 12, o número que simboliza o governo divino, ele deveria então ser substituído. E agora então ele vai falar de Matias, tá ok? Pois bem, o versículo 21, ele prossegue. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco, todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da ressurreição. Veja o que eu falei para vocês, a importância de Matias, porque o apóstolo Pedro está falando o seguinte: olha, a pessoa para completar esse 12º tem que ser alguém que esteve desde o princípio, quando Jesus se manifestou nesse mundo, que Jesus trouxe a palavra da verdade. Esses 12 estavam ali preparados para receber a palavra da verdade. Saulo de Tarso não estava. Ali por conta daquela polêmica que alguns colocam que Paulo deveria ser o 12º apóstolo. Não, ele não era, porque ele não estava preparado para receber a luz de Deus, não recebeu a luz de Deus quando Jesus iniciou o seu ministério. Matias estava lá. Então, eles vão apresentar dentre as pessoas que eram discípulos de Jesus desde o começo do seu ministério. Naquela possibilidade que eu coloquei para vocês, hipótese do apóstolo Paulo ter convivido com Jesus e até participado daqueles questionamentos que foram feitos com Jesus, se existe essa possibilidade, ele teria até entrado em oposição direta com Jesus. Então o apóstolo Pedro coloca, inspirado pelo Espírito Santo, não faz sentido, vamos dizer, alguém supor que aqui Pedro possa ter errado. Isso é coisa de liberal teológico, isso é coisa de protestante reformado, eles que desenvolveram o liberalismo teológico, eu considero sem sentido. Então tinha que ser Matias mesmo. Então aqui ele começou, tá bom? Ele começando desde o batismo de João, desde que Jesus foi batizado, até o dia em que dentre nós foi recebido o ensino. Ou seja, participou de todo o ministério de Jesus. Ok? Participou de todo o ministério de Jesus. Né? E Saulo de Tarso, na verdade, não participou. Né?
Ainda existe a hipótese, pode ter acontecido, dele ter feito oposição, ter dialogado com Jesus em oposição. Agora o versículo 23, Atos 1, 23. E apresentaram dois, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome, o Justo, e Matias. E orando, disseram: Tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual destes dois tem escolhido. Interessante ele usar aqui a expressão, né? Conhecedor do coração de todos. Porque essa expressão mostra o que é o reino de Deus, né? Todos nós só vemos o exterior. O porquê cada um está fazendo isso ou aquilo, porquê cada um está estudando a palavra de Deus. Acredite, existem pessoas que às vezes estudam por algum interesse, só de ter uma profissão. Mas seitas é assim. Existem seitas aí que estudam a beça, né? A Babilônia apocalíptica, lá o padre tem que estudar muito mais do que nós estudamos aí, 4 anos de teologia. Eles têm que estudar muito mais tempo. Então o estudo das Escrituras para eles é muito mais longo. Mas, quer dizer, estudam por outro motivo. Então, o conhecedor do coração, né? Deus sabe realmente quem estava com Jesus e qual era o sentimento dele a todo momento. Okay? Por que nós trabalhamos no reino de Deus? Por que nós fazemos isso? Então, o conhecedor do coração. Porque se fosse falar de testemunho, os dois dariam um testemunho igual, vamos assim dizer. Mas Deus conhece o coração também. Ele faz distinção. Ele faz distinção, né? E só ele consegue ver. Então, no versículo seguinte, versículo 25, ele diz: para que tome parte neste ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. Ou seja, Judas se desviou, foi uma atitude dele, não é Deus que determina. Ele se desviou, está indicando uma decisão dele. O versículo 26, e lançando-lhe sorte, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Né? Ou seja, eles concordaram com aquele lançar sorte. Não tem nada de errado no lançar sorte. Não foi um método que eles escolheram ali para Deus indicar quem eles deveriam escolher. Okay? Bom, na história da igreja, falando um pouquinho sobre esse Matias, é dito que ele se destacava entre aqueles que estavam com Jesus desde o princípio, tanto que ele teria sido escolhido entre os 70, tá bom? Escolhido entre os 70. Eu tirei aqui para vocês também, separei um trecho que Eusébio de Cesareia, em sua obra História Eclesiástica, ele fala sobre isso. Ele diz: e um documento ensina também que Matias, o que foi juntado à lista dos apóstolos em substituição a Judas, e o outro que com ele teve a honra de disputar a sorte, foram dignos de serem dos 70. Não? E ainda diz mais sobre Matias. Matias ensinava para a carne combatê-las e abusar dela, sem consentir-lhe nada para o prazer, ou seja, sobre mortificar a carne, né? E para a alma fazê-la crescer mediante a fé e o conhecimento. Isso, pois, seja o bastante sobre aqueles que, se na época mencionada empreenderam a tarefa de perverter a verdade, extinguiram-se, contudo, por completo, em menos tempo do que leva para dizê-lo. Então, é interessante que fica um testemunho dele
não aparece nada do que ele pregou no livro de Atos. O livro de Atos, ele realmente se dedicou mais ao ministério de Pedro e de Paulo, mas, segundo a história, os discípulos saíram pregando o evangelho, não, por diversos países. Okay? E Pedro, como ele se dedicou ao chamado evangelho na circuncisão, que era onde estavam ali os apóstolos, falando dos judeus, e o apóstolo Paulo entre os gentios. Por isso o livro de Atos ele se dedica a esses dois.